Para a Espanha também é um dos projetos mais polémicos a nível parlamentar desde que Sánchez chegou ao poder em Espanha. Mas o certo mesmo é que os deputados espanhóis aprovaram hoje uma lei da amnistia para separatistas catalães. Suspeita-se aqui que uma porta também estará a ser aberta para que Carles Puigdemont volte ao país. É também aqui o seu entendimento, ou o teu entendimento melhor à volta de tudo isto, Issão? Vamos ao teu comentário. Naturalmente, Mandelvão, é mesmo isso que poderá acontecer, porque um dos requisitos fundamentais que levou à formação do atual governo de Pedro Sánchez, vou dar aqui que na eleição de julho passado o PSOE não venceu a eleição, quem venceu foi o Partido Popular, de direita, mas que não teve votos suficientes. Como é normal nos senhores parlamentares, se um partido não tem, ganha a eleição com maior voto, mas depois não consegue formar essa maioria no Parlamento, o presidente, no caso concreto o rei da Espanha, pode encarregar um outro partido para tentar formar governo. E o PSOE de Pedro Sánchez conseguiu formar este governo graças às alianças políticas que estabeleceu com os partidos, sobretudo da Catalunha, que a Catalunha é a região cuja capital principal é Barcelona, onde os movimentos, os partidos estabeleceram em 2017 uma declaração unilateral de independência que decorria de um referendo simbólico estabelecido ou feito em 2014. Em função deste referendo de 2000, em função desta declaração de independência unilateral, ou de secessão unilateral da Espanha destes movimentos, o governo espanhol emitiu mandados de captura contra eles em como teriam ofendido a inalienabilidade do território e a unidade do território espanhol. Só que estes movimentos, como os seus líderes estão foragidos, alguns estão em exílio, impuseram ao primeiro-ministro Pedro Sánchez que, se ele quisesse formar governo com eles, tinha que aprovar a lei de amnistia para ilibá-los das acusações que pendiam sobre eles. Isso que foi feito hoje no Parlamento espanhol, sobretudo na sua Câmara Baixa, depois de janeiro não terem chegado a um consenso que prevê a ilibação dos crimes que pendem sobre os líderes que declararam a secessão unilateral de Catalunha em 2017 e dos outros tantos que realizaram o referendo simbólico em 2014. Agora, um dado importante desta aprovação desta lei no Parlamento, na Câmara dos Deputados, é que depois deverá ir para o Senado, onde seguramente os partidos do governo também têm a maioria, o que poderá facilitar esta aprovação desta lei, ser promulgada pelo rei e, de consequência, ser lei e ilibar os crimes que pendem sobre os líderes. No caso concreto, o presidente de um dos movimentos, que é Luís Puigdemont, que se encontra em exílio em Bruxelas, poderá fazer o seu regresso para a Espanha. Só que há um dado curioso aqui na região de Catalunha, que o atual governo de Catalunha apresentou a demissão, dissolveu a Assembleia e, de consequência, convocou a eleição antecipada para o próximo dia 12 de maio. Por que 12 de maio? Porque ou seja, de acordo com uma reforma do Senado dos últimos tempos, os partidos de direita, mesmo para evitar que esta lei passasse no Senado, impuseram ou apresentaram uma moção que prevê que qualquer lei que é entregue ao Senado da parte da Câmara Baixa não seja mais avaliada em 20 dias, mas sim em 2 meses. Ora, se essa lei foi aprovada hoje, dia 14, e as eleições antecipadas na Catalunha vão acontecer no dia 12 de maio, isso vai coincidir com os 2 meses que o Senado tem, de acordo com o regulamento interno, para avaliar e aprovar esta lei e, de consequência, poderá inclusive permitir que, nessas eleições antecipadas na região de Catalunha, os líderes secessionistas possam, inclusive, voltar a dirigir esta mesma região. Ou seja, é provável que ou Luís Puigdemont ou os seus assessores mais diretos
possam concorrer nas eleições antecipadas na região de Catalunha e formarem governo. Mas a formação deste governo poderá não ter o mesmo apelo, o mesmo apetite que teve no passado de secessionismo, porque dados mostram que os habitantes da Catalunha hoje não estão assim tão favoráveis com a secessão como o foram no passado. E também os dados da opinião pública espanhola, mesmo no seio dos militantes do Partido Socialista espanhol, dizem que não estão de acordo com a lei aprovada hoje no Parlamento. De consequência, e por maioria do princípio, ou seja, por razão da coerência ou por coerência política, esses líderes secessionistas, uma vez no país, uma vez no governo da Espanha ou no Parlamento espanhol, poderão estar um bocado quietinhos, né? Não poderão fazer das suas, como sempre fizeram no passado, e para te garantir que o governo Sánchez possa durar os 5 anos do mandato, porque se eles voltarem a fazer movimentos ou ofertas políticas de secessão, podem ter que comprometer o governo Sánchez e, de consequência, o governo Sánchez pode também tomar a decisão de revogar a lei e voltar a perseguir os mesmos líderes políticos. Ou seja, os líderes vão voltar, mas não poderão fazer muito mais que fizeram no passado. E aí está, eventualmente, a vantagem desta lei de amnistia a ser aprovada pelo Parlamento espanhol. Certo, Issal.